e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite, amigos. Que Jesus possa nos envolver nessa noite de hoje, que a gente possa fazer boas reflexões, né? Que nem foi falado, né? Nosso tema de hoje é do Livro dos Espíritos, vamos falar sobre faculdades morais e intelectuais dos homens, questões 361, 366. A gente observa muitas vezes, né, que a gente em casa, em família, a gente de vez em quando fala assim, nossa, aquele ali puxou o gênio forte do pai, né? É normal a gente falar isso. O outro fala, não, ele puxou a paciência da mãe. Agora eu puxei a brasa para a sardinha das mulheres, né? O gênio forte do pai, a paciência da mãe. O outro fala, não, mas ele é igualzinho o jeito do avô. Até as coisas que ele gosta é a mesma coisa. Aí a gente fica pensando assim, será que o espírito herda as características, né? Como é que isso funciona? Bom, na realidade, o espírito herda as características físicas, né? Por conta da genética. Mas ele não herda as características nem intelectuais, nem espirituais, nem morais dos pais. Mas, Regina, por que então tantas vezes são tão parecidos, né? Porque às vezes são mesmo, são muito parecidos, até o trejeito. Porque, na realidade, nós somos atraídos para as nossas famílias por conta de uma necessidade reencarnatória, né? Por exemplo, às vezes o espírito ele tem uma necessidade de vir como músico. Ele escolheu desse jeito, é uma necessidade, ele precisa desenvolver essa habilidade. E aí o mundo espiritual, né? Tudo concorre a favor para que ele reencarne onde? Numa família de músicos. Por quê? Porque essa família vai poder dar para esse espírito aquilo que ele precisa, que é desenvolver as suas habilidades como músico. Então, na realidade, as habilidades que nós puxamos, né, habilidade espiritual e intelectual, nós não herdamos dos pais. Na realidade, nós somos atraídos, né, para aquela família por uma necessidade, né? E não só a questão da necessidade, como a questão mesmo da atração que acontece. Às vezes são espíritos que viveram num determinado momento, com determinadas situações, e precisam voltar, aquela família precisa voltar junto ali, talvez em papéis invertidos, talvez a mãe vai ser a filha, o pai vai ser o filho, mas juntos novamente e com características ali muito parecidas, né? Por que eu estou falando nisso? Porque o assunto vocês vão entender à medida que eu for caminhando no assunto. A primeira pergunta é a 361, que pergunta assim, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E os espíritos dizem para a gente o seguinte, são as do espírito nele encarnado. As características boas ou más do homem são as características do espírito, que está reencarnado naquele corpo. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Aí tem um adendo, uma letra A. Segue-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso a encarnação de um espírito mau? Aí os espíritos respondem, sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônio. Então, vamos lá. Isso é bom a gente entender para a gente começar a falar, né? A falar de uma maneira mais correta, né? Não é um espírito bom e um espírito mau, né? É um espírito bom e um espírito imperfeito, um espírito vicioso, que nós não somos maus por natureza, né? A gente pode estar num momento de aprendizado que a gente ainda tem atitudes más, ruins, difíceis, mas não somos espíritos maus, né? Estamos fadados à perfeição, certo?
A qualidade moral do espírito, na realidade, vem da onde? Vem dele mesmo. O espírito é herdeiro dele mesmo. Né? Esse espírito, o espírito, nós, né, como espírito, nós encarnados ou desencarnados, somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que a gente traz de bagagem espiritual são bagagens de vivências que nós tivemos enquanto a gente esteve encarnado. Né? Claro que o meio aonde eu nasci, a família que eu nasci, o meio social, aquilo que os nossos pais valorizam enquanto somos criança, aquilo que os pais valorizam como ensinamento, é claro que isso daí vai estar impregnado e vai nos trazer, impregnado de influência, vai ter influência. Nós somos influenciados pela nossa criação, pelos nossos pais, né? Pelos nossos tios, pelos nossos avós, certo? Mas eu já trago as minhas tendências como espírito. Por isso é muito importante a gente na fase, eu gosto sempre de falar isso, eu como evangelizadora, é muito importante a gente, na fase da infância, trazer os nossos filhos à evangelização. Por quê? Porque aí a gente está ensinando bons valores para ele, está ensinando um conhecimento doutrinário, porque aqui na evangelização as crianças aprendem as coisas, assim como também exemplificam, trabalham, enfim. E aí a gente já vai ensinando aquele espírito, já vai plantando naquele espírito, enquanto criança, as boas coisas, né? Mas as características, quando eu reencarno, elas são minhas, né? É a característica do espírito imortal. Então, a gente tem, cada um de nós, um repositório de experiências, de coisas do nosso passado. Até porque, quando eu acho porque muita gente acha, se eu nasci com uma habilidade, né? Essa habilidade, com certeza, eu já trago, porque se eu achar que isso daí foi, por exemplo, uma dádiva de Deus, que Deus me fez assim, né? Talvez a minha habilidade seja no trato com as pessoas, talvez a minha habilidade seja uma habilidade, talvez eu seja uma pessoa que seja boa em matemática, muito boa, talvez eu tenha uma facilidade grande para música. Então, essas habilidades não são assim, tipo, dadas aleatoriamente por Deus para cada um de nós. Se a gente traz essas habilidades, é porque a gente, em algum momento da nossa existência, a gente treinou e a gente desenvolveu essas habilidades. Às vezes a gente vê, por exemplo, alguns exemplos como o Chico Xavier, o Einstein, ou um Francisco de Assis, ou um Steve Jobs, né? Às vezes a gente vê aquela pessoa assim que a gente admira, um Mozart, eu admiro, eu acho maravilhoso, e eu às vezes até gostaria, né? Puxa, né? Tantos médios assim, eu já vi dizer, puxa, né? Tão lindo o trabalho de Chico Xavier, gostaria, quem sabe um dia. A gente tem que pensar que nenhum deles chegou aonde chegou, da noite para o dia, numa única encarnação. Foram necessárias muitas e muitas e muitas encarnações. Foram necessários muito e muito e muito trabalho. Né? Resta saber se às vezes a gente está disposto a passar por isso, né? Porque tudo nessa existência tem um preço, né? Um preço no sentido de que tudo tem um sacrifício, tudo demanda um esforço maior da nossa parte, né? A evolução, ela não dá saltos, nunca, nunca, nunca ela vai dar salto. Uma evolução só, uma encarnação só não seria suficiente para a gente evoluir, né? Para a gente evoluir as nossas faculdades morais e intelectuais. A gente lembra que a gente foi criado simples e ignorante. Quando a gente fala isso, ignorante no sentido de ignorar mesmo. Simples, ignorante, sem conhecimento. Então, essa foi a nossa base, todos nós passamos por isso. Reencarnamos simples e ignorantes, sem conhecimento. Só que as nossas primeiras necessidades, elas eram exclusivamente materiais. A gente precisava, naquele momento, a gente tinha muito desenvolvido o nosso instinto e as nossas paixões. Por quê? Porque era um momento, uma necessidade de sobrevivência.
Então, a gente tinha que lutar pela sobrevivência. A gente tinha que lutar pelo alimento. A gente tinha que lutar pelo nosso lugar ali naquele momento, né? Pela aquela caverna, que aquela é minha, e aí eu tinha que botar o outro para fora. Então, na realidade, eu era puro instinto. Era sobrevivência mesmo. Tinha que me proteger do frio, né? Eram as necessidades básicas. A própria religião, se vocês olharem lá para trás, a própria religião, inclusive, materializava Deus. Porque vocês veem só, Deus, por exemplo, para os índios era representado o quê? Na lua, no sol, né? Não eram os deuses? Por quê? Porque a gente materializava, a gente precisava muito de materializar, né? As religiões falavam muito, por exemplo, em terra prometida. Por quê? Estou materializando aquela terra que um dia eu vou chegar, quem sabe, né, o que pode acontecer. Reino de Deus. Uma necessidade de fazer sacrifícios de animais. Por quê? Por causa da materialidade da coisa. Só que a gente foi evoluindo. Ainda estamos a caminho. E hoje, a gente começa a ter um outro olhar para a nossa encarnação. A gente começa a perceber que não basta só o alimento, não basta só aquele teto. É importante e necessário, sim, porque somos espíritos encarnados e temos que trabalhar, né? Temos necessidades físicas. Mas hoje em dia, algo mais nos incomoda, algo mais nos chama a reflexão. Hoje em dia eu já quero saber o que eu estou fazendo aqui? Tá, cheguei aqui, e aí? Vim da onde? Vou para onde? Né? Então, hoje em dia, eu quero ser um pouco melhor, eu quero entender melhor isso. Então, a gente já começa a ter necessidades morais, não só necessidades físicas. E aí, até a gente chegar um dia ao mundo celeste, o dia que a gente for espírito puro, né? Chegaremos lá. A doutrina espírita ela não tem fatalidade, né? Porque a gente não acredita em fatalidade. A gente não acredita que está escrito fatalmente vai acontecer. Não. Mas se a gente pode dizer que existe uma fatalidade na doutrina espírita, que a essa fatalidade ninguém vai escapar, que é a perfeição. Todos nós um dia seremos espíritos puros, perfeitos. E, às vezes, quando eu estava estudando, às vezes é tão difícil da gente se enxergar espírito puro ainda, né? A gente ainda acha que a gente tem tantas dificuldades, que a gente tem tanta coisa a trabalhar, mas um dia vocês podem ter certeza que chegaremos, né? Nenhum desses espíritos mais evoluídos que passaram por nós chegaram àquela condição simplesmente porque Deus quis assim, não. Todos eles passaram pelo mesmo processo de evolução que nós passamos hoje, né? Então, o que acontece? A finalidade nossa é a perfeição, que nem eu falei. E também já falei que uma encarnação só não basta para isso. Precisamos aprender. E para a gente aprender, a gente tem que ter muito esforço, muito estudo e muito trabalho. Não adianta a gente achar que a coisa vai acontecer como um passe de mágica, porque não vai acontecer. Eu posso estudar na casa espírita, eu posso ter lido todos os livros da codificação, mas só isso não basta. Então, a gente vai vivendo nossas várias encarnações e vai aprendendo. Na questão 362, o Kardec pergunta para os espíritos: qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados, que quer dizer sem juízo, desacisados, sem o siso, quer dizer sem juízo, e levianos, porque ainda existem muitos espíritos levianos encarnados. E, ele diz o seguinte, que são espíritos estúrdios, que são, assim, imprudentes, travessos e, algumas vezes, malfazejos. Na realidade, os espíritos levianos, eles são muito mais brincalhões,
gozadores, são muito mais interessados em coisas fúteis do que propriamente ruins. Não são espíritos ruins, na maioria das vezes. Claro que às vezes acumula, né? Ainda faz alguma maldade. Mas o espírito leviano, ele não é um espírito ruim, ele é apenas um espírito que ainda não acordou para as coisas importantes da vida. E eu andei pensando o seguinte, nós, como espíritos já a caminho da evolução, muitas vezes, nós não somos espíritos levianos, né? Estamos aqui interessados em aprender, em estudar, em escutar algumas coisas, mas muitas vezes a gente age de maneira leviana, né? O espírito leviano, como é que é esse espírito? Primeiro que os espíritos dizem para a gente que essa classe é uma classe muito grande. E eles não gostam de coisas muito sérias. Quando eles estão... Então, como é que a gente pode perceber? Às vezes a gente está num ambiente onde o assunto é um assunto sério, espírito leviano não fica nesse ambiente, ele não gosta. Nem encarnado, nem desencarnado. Porque ele não gosta de assunto sério, ele gosta de brincadeira, o negócio dele é brincar. Ele ainda não entendeu o que ele está fazendo nessa encarnação. São maliciosos, eles instigam muitas vezes uma intriga. E quando a coisa pega fogo, muitas vezes ele sai fora. Porque na realidade ele fez aquilo ali de brincadeira, ele achou que aquilo não ia dar nada. E na realidade deu, e na realidade as coisas às vezes viram uma coisa complicada por conta de uma influência de um espírito leviano. Lembrando que esteja ele encarnado ou desencarnado, né? Aí os espíritos, Kardec pergunta, tem os espíritos paixões de que não partilham a humanidade? Ou seja, existe alguma paixão que nós aqui na humanidade, né, nós aqui no mundo encarnado, não conhecemos? Os espíritos falam que não. Que se fosse assim, com certeza nós já teríamos, eles já tinham falado para a gente. Ele fala não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Os gostos que nós temos enquanto encarnado e desencarnado são os mesmos. Isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Não vamos achar que enquanto a gente está aqui encarnado, a gente é de um jeito, e quando desencarnar a gente vai virar santo, ou vai virar anjinho, porque não vai. A gente desencarna e leva toda a bagagem espiritual igualzinho enquanto eu estava encarnado. Né? Então, a gente nasce com as nossas habilidades, certo? Nossos talentos, né? Jesus falou isso muito bem na parábola dos talentos. E a cada existência, a gente vai aprendendo e exercitando. Enquanto as coisas que eu aprendo e eu exercito não forem automáticas em mim, eu vou ter que reencarnar. Como automático? Eu ainda não sou uma pessoa boa. Por quê? Porque eu acho que nenhum de nós ainda é. A gente ainda tem muitas dificuldades. A gente ainda tem pensamentos ruins. A gente, às vezes, tem raiva. Às vezes, a gente quer esganar o outro, no bom sentido. O meu marido, quando me conheceu, eu sou de família italiana. Ficou muito apavorado, porque italiano tem mania de dizer que vai esganar. Quem é italiano aqui sabe. Que vai enforcar o outro. Eu vou te esganar. Mas não, a gente não vai esganar, não, é só a maneira de dizer. Então, mas a gente tem vontade, às vezes. Então, o que acontece? A gente ainda não é bom automaticamente. A gente ainda tem que pensar para fazer o bem, né? Mas aí o que acontece? As nossas faculdades intelectuais é a nossa inteligência, são os nossos atributos, né? Isso não tem nada a ver com inteligência, com conhecimento mecânico, né? Por exemplo, o que acontece? A gente na escola ensina para aquele jovem assim, ó, você vai decorar, você vai fazer a tabuada, e na vida acontece isso com a gente. Você vai fazer a tabuada de 3 agora, você vai estudar a tabuada de 3. Aí ele estuda, pá, 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 pá. Aí você pergunta, quanto é 3 vezes 8? Aí ele sabe, é 24, que ele estudou a tabuada de 3. Aí daqui a pouco você espera, dá um tempo, fala assim, vem cá, e quanto é 8 vezes 3? Ah, isso eu não sei, porque eu não estudei tabuada de 8. Por que ele não sabe responder se é a mesma coisa? Porque ele só decorou. Ele não entendeu o processo da coisa.
E a gente, muitas vezes, a gente funciona desse jeito. A gente decora, a gente sabe, às vezes até de cor e salteado, né? Se tem uma coisa que eu acho bonito e eu gostaria, porque eu tenho uma cabeça terrível para números, essas coisas, eu não sou boa, é aquele que diz assim, porque na questão 324 do Livro dos Espíritos, não sei o que, eu acho isso lindo, eu queria ser assim, mas eu não sou, porque não é da minha natureza, eu tenho dificuldade. Eu guardo o conteúdo, mas não consigo guardar a questão nem nada. Então, a gente tem que aprender a dar soluções inteligentes para as situações da vida. Enquanto eu não aprender a fazer isso, eu vou sofrer. A inteligência não tem nada a ver com conhecimento acadêmico. Não tem nada a ver. A inteligência não tem nada a ver com quantos livros eu leio, com quantos cursos eu faço. A inteligência tem a ver em como eu me saio das situações da vida. E nós temos um péssimo hábito que a gente já de cara já rotula a pessoa, né? Se entrar alguém aqui de terno, gravata, elegante, né? Cabelinho arrumado, a gente vai dizer, nossa, aquele cara deve ser inteligente. Porque tá nos trinques, né? Talvez se entrar ali uma pessoa mais à vontade, cabelo comprido, eu possa achar, aquele ali não sei não. Então, nós ainda julgamos, ou a gente ainda mede o outro pela aparência, pela maneira como ele se veste, pela maneira como ele fala. Nossa, aquela ali fala alto demais, aquilo ali, nossa, está querendo aparecer. Eu, então, que falo alto, é um caso sério isso. Né? Ou, aquele ali tão quietinho, deve ser uma pessoa tão paciente. Às vezes é uma brasa, né? Então, a gente precisa valorizar as pessoas não pela aparência, né? E também a gente não deve valorizar a pessoa pela quantidade de título que ela tem, né? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa que estudou muito, se esforçou, tem doutorado, tem mestrado, enfim. É uma pessoa que tem conhecimento, mas será que ela é uma pessoa inteligente? Né? Porque, na realidade, o inteligente é aquele que tem mais habilidade. Esse é o inteligente. É aquele que sabe facilitar as soluções dos seus problemas na vida, no dia a dia. Esse, sim, é o inteligente. Então, a gente precisa valorizar a inteligência no outro. Até um determinado momento, acreditava-se que a inteligência era medida pelo QI, né? Coeficiente de inteligência. Aí, depois, na década de 80, o psicólogo Howard Gardner, ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. E aí ele veio dizer para a gente que a inteligência não era uma só, não era aquela que media o QI. Pô, se o cara sabe fazer conta de cabeça, o cara é um crânio. Não. Ele falou para esse cara pode ser muito inteligente, mas tem várias outras inteligências, né? E ele explica o seguinte, que um indivíduo, por exemplo, que é muito bom em cálculos matemáticos, ele às vezes não tem muita habilidade, por exemplo, em expressão artística. Mas, por um acaso, aquele que tem a habilidade de expressão artística tem menos valor do que o outro que faz cálculos matemáticos? Não. Ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com o que a doutrina fala. Ele fala o seguinte, ele afirma que essas inteligências, elas apresentam-se de duas formas. Que algumas pessoas já nascem com determinadas inteligências. Ele falou isso, mas a gente já sabia, né? Porque a doutrina espírita fala isso para a gente, né? A gente já nasce com uma experiência em várias questões. Só que ele falou que também que as experiências vividas durante a nossa existência contribuem para o desenvolvimento de algumas inteligências. E isso a gente também sabe, é a nossa evolução enquanto espírito encarnado, né? E ele também fala uma coisa muito importante, que eu falei lá no início, que os estímulos e o ambiente social são muito importantes para o desenvolvimento de determinadas inteligências.
Essas inteligências, eu vou falar um pouquinho delas, são 8. Ele fala, por exemplo, que tem a inteligência lógica, que é aquela pessoa que tem facilidade em dados numéricos, em pensamento lógico, na razão. Então, ele fala que normalmente são cientistas, matemáticos, engenheiros, normalmente eles têm essa inteligência, a inteligência lógica. Né? Por quê? Porque ele tem um raciocínio lógico, ele aprende a ter um raciocínio lógico. Regina, mas o que isso tem a ver com a minha encarnação? Tudo a ver. A pessoa que tem um raciocínio lógico, provavelmente, ela consegue equalizar as questões da vida dela de uma maneira mais organizada. Ela consegue perceber quando alguma coisa ali precisa ser mudada, ela consegue organizar isso de uma maneira lógica e racional. Não vai facilitar? Vai. De repente, ela não vai ser um matemático, não vai ser um engenheiro, mas isso vai trazer facilidade para a vida dela. A inteligência linguística, que é a capacidade que a pessoa tem de usar a língua como expressão, comunicação, expressão. Os indivíduos com essas inteligências, normalmente, são ótimos oradores, comunicadores, jornalistas, escritores. Como é importante, né? Às vezes a gente vai ler um livro, aquele livro você cai dentro do livro. Por quê? Porque o livro foi escrito de uma maneira, né, que o escritor vai te envolvendo. E aí você lê aquilo, você fala, meu Deus, eu, por exemplo, eu nunca conseguiria escrever uma coisa assim, porque eu não sou, não sou de escrever. Eu sou mais de me comunicar. Então, mas quanto que pode nos ajudar isso, né? Por exemplo, quantas vezes a gente desabafa, quantas pessoas eu conheço que ao desabafar, elas escrevem. E, de repente, esses escritos vão sendo guardados e isso vira até um livro. A gente conhece muitas histórias assim. Inteligência corporal é a grande capacidade de utilizar o corpo para comunicação e expressão. Né? Errei. É o corpo para expressar ideias, sentimentos e também habilidade. Quem tem inteligência corporal tem habilidade em usar as mãos, habilidade em transformar. Então, os atletas que sabem usar o corpo, né? Os artesãos, os bailarinos, os cirurgiões. Os cirurgiões têm essa inteligência aqui. Né? Aquela facilidade em transformar, aquela coisa precisa. Né? Então, você vê, a gente comparando aqui, um cirurgião, se a gente pensar, ele é igual, vamos dizer assim, um artesão, né? O artesão molda ali perfeitamente, né? Quantos artesãos, quantos trabalhos lindos a gente vê, onde você chega a enxergar as veias no corpo daquela estátua que foi feita ali pelo aquele artesão, né? E o cirurgião, você vê tão diferentes, pessoas com as mesmas habilidades, mas que encontraram caminhos tão diferentes para serem felizes. Temos a inteligência naturalista, que é aquela voltada para entender e analisar os fenômenos da natureza, né? Quem são? São os físicos, os astrônomos, aqueles mateiros. O mateiro, ele passa pelo mato, né? Não é simplesmente um colhedor de erva. O mateiro sabe quem passou ali, se passou alguém. Ele sabe perceber uma pegada. Ele sabe perceber em que momento está aquele broto. Mas ele tem essa inteligência já desenvolvida nele. Inteligência intrapessoal, que são das pessoas que têm a capacidade de se autoconhecerem, de conduzir as emoções. São os psicoterapeutas, os escritores também têm essa inteligência, os conselheiros. Inteligência interpessoal, que é a facilidade em estabelecer relacionamentos com as outras pessoas. Os indivíduos com essas inteligências, eles conseguem facilmente identificar a personalidade da outra pessoa. Não tem gente assim? Que olha para o outro, já consegue assim, quase que fazer um mapa do outro. Por quê? Porque ele tem essa inteligência interpessoal. Costumam ser ótimos líderes, quem tem essa inteligência interpessoal. E também dão ótimos vendedores. O vendedor tem que ter essa inteligência. O bom vendedor,
Ele é aquele que quando chega, né, o cliente lá na loja dele, ele olha de cima a baixo, ele já percebe tudo. Então, se ele não tiver essa inteligência interpessoal, ele pode ter dificuldade de perceber isso. Professores têm essa inteligência, meus amigos professores, religiosos e os políticos. Os políticos têm essa inteligência. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente dos políticos. Não sei porque quando fala em político, a plateia faz assim. Gente, os bons políticos, vamos botar assim, ele tem essa inteligência interpessoal, ele é envolvente, ele sabe envolver, ele sabe olhar, ele sabe perceber. Então, inteligência espacial é aquela habilidade de reconhecer ali a sua volta, né? De perceber, de se envolver com o movimento. Quem é que tem que ter uma boa inteligência espacial? Quem? Que todo mundo gosta? O jogador de futebol. O bom jogador de futebol, ele tem essa inteligência espacial. Né? É aquele que está aqui, mas ele sabe que se ele virar para cá e jogar a bola vai cair no pé lá do outro e o outro vai fazer o gol. Então, se o jogador tem essa inteligência espacial, ele vai ser um jogador melhor. Talvez uns se destaquem dos outros por causa disso. E a inteligência musical, que é a inteligência voltada para a utilização dos sons, para a interpretação, né? São os compositores, os maestros músicos, Jailton com certeza tem essa inteligência musical. Mas, Regina, por que você está falando nisso? O que isso tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a gente precisa valorizar a nossa inteligência. A gente precisa pensar assim, qual a finalidade de eu desenvolver essas habilidades que eu tenho, seja elas qual for, né? Porque nós sabemos que a gente tem que evoluir as duas asas, a asa da moral e a asa da ciência, né? Mas porque a asa da moral, a gente pode ser representado pelo sentimento. A asa do conhecimento, da sabedoria, da inteligência é a outra asa. Por que eu preciso disso? Eu preciso porque quando eu escolher ser o que eu sou, quando eu escolhi ser um médico, quando eu escolhi ser um professor, quando eu escolhi ser um músico, por que eu escolhi isso? O que me moveu para eu escolher, por exemplo, a profissão que eu exerço? Eu fui impulsionado por quê? Fui impulsionado pelo meu dom, pela minha tendência artística, ou, por exemplo, o que me impulsionou foi o dinheiro? Ah, não, eu quero ser médico, sabe por quê? Porque médico ganha muito dinheiro. Então, é por isso que eu quero ser médico. Vai estudar muito, mas não tem problema, eu estudo. Mas porque vai ganhar dinheiro. Então, o que move, né? Para que eu estou usando a minha inteligência, a minha habilidade, né? Eu estou usando a minha habilidade em prol da sociedade, ou eu estou usando a minha habilidade apenas para acumular diploma? E talvez faço tantos cursos, tantas pós-graduação, tantas coisas, para quê? Para talvez eu me achar melhor do que o outro? Talvez eu me achar tão qualificado que eu mereça uma deferência especial? Porque a gente vê muitas vezes que é isso que acontece. Às vezes as pessoas se acham tão boas, tão boas, tão boas, que elas querem ter um tratamento especial, né? Mas elas são tão boas porque elas estudaram muito, então elas se acham muito boas. Então eu tenho que pensar nessas coisas. Por que eu escolhi os caminhos que eu estou trilhando, né? O político, por exemplo, por que eu escolhi ser político? Voltando ao político. Eu busquei ser político para quê? Para oprimir? Para manipular? Para me dar bem? Ou para ajudar? Então é isso que a gente tem que se perguntar. O que eu escolhi ser? Por que eu escolhi ser? Para quê? Como é que eu posso usar as minhas escolhas para ser útil ao outro? A gente já está mais do que na hora de começar a se perguntar isso. A gente não pode simplesmente passar pela vida achando que, não, eu só escolhi ser... Eu, por exemplo, a minha formação, eu sou bancária. Trabalhei no Banco do Brasil.
Nunca pensei que eu fosse ser bancária. Na realidade, eu ir para o Banco do Brasil foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida. Não foi uma coisa planejada. O grupo da faculdade resolveu fazer prova e falou, vamos lá, Regina. Eu fui, me inscrevi, fiz a prova. Fui a única que passei do grupo. Ninguém passou, só eu passei. Aí, desespero, porque tinha prova de datilografia. Nunca tinha visto datilografia na minha vida. É ruim falar isso, né, gente? Porque aí mostra como eu sou antiga. Aí, a datilografia, eu falei, gente, eu tenho que fazer um curso. Aí, eu me animei, né? Eu vi que eu era capaz, que eu consegui. Aí, fui fazer um curso de datilografia rápido, lá perto da minha casa. Todo mundo já há meses lá, porque todo mundo se preparando. E eu, plact. Aí, para melhorar a situação, a dona do curso falou, minha filha, você vai me desculpar, mas você com isso aí que você está vendo, você não vai passar. Que ânimo, hein? Mas, às vezes, é bom a gente ouvir isso. Porque isso mexe com a gente, né? Eu falei, não vou passar, tu vai ver se eu não vou passar. Fui fazer a prova. Lá na Rua 1º de Março, onde hoje é o Centro Cultural. Sentei lá, todo mundo, aquele bando de gente, agora, tinha um sinal que botava o papel. Pim, começou. Do meu lado. Aí eu. A moça do meu lado, ela fez o texto, eram 2 textos, ela fez o texto uma vez, depois começou outra vez, eu fiz só a primeira série de 10 linhas e uma da outra. Eu falei, nossa senhora, eu acho que eu não passo. O mínimo para passar tinha que tirar 40, eu tirei 42, passei. Puxa, claro que eu fui lá e falei, passei, tá? Não podia deixar perder essa, né? Não era espírita ainda, não. Talvez se fosse, eu já não fosse lá mais jogar na cara dela. Mas eu fui lá e falei, passei. Mais alguém passou aí, o pessoal que estava treinando? Nem me lembro, tem tantos anos. Então, o que acontece? Eu acabei que caí lá no banco e gostei da minha vida de bancária, foi bom. Fiz o meu trabalho assim, realmente dando o meu melhor, né? Porque tudo que eu entro, eu tento fazer da melhor maneira. Mas aí, aquela história, caí lá por um acaso, não foi nem assim uma dádiva. Então, por exemplo, hoje, quando eu vejo os professores, e eu vi hoje as passeatas, eu tenho amigos professores que a gente sofre junto, eu penso assim, um dia, quando escolheu ser professor, tinha um ideal, né? Mas, às vezes, a vida vai tirando um pouquinho isso da gente, as dificuldades, né? Então, de repente, é bom a gente lembrar do ideal. Por quê? Por que eu escolhi isso lá atrás? Né? Qual o motivo que me levou a isso? Né? E o mais importante do que a minha inteligência, voltando ao assunto, é a destinação que eu dou para ela. Né? A inteligência, ela se casa com a moral. Como se casa com a moral? Porque a destinação que eu vou dar para aquilo que eu sei, ela vai ser boa ou ruim de acordo com a minha moral. Né? O que é a faculdade moral? Kardec perguntou isso para os espíritos. A faculdade moral, que quando a gente tem, é para ajudar a gente a distinguir o certo do errado, o bem do mal. Né? O bem está sempre de acordo com as leis de Deus. E o mal, sempre que alguém infringe as leis de Deus, está fazendo um mal. Ou a alguém, ou a natureza, enfim. Alguma coisa errada está acontecendo ali. E aí também os espíritos disseram que isso está escrito na nossa consciência. Você vê só como é que Deus é perfeito, né? Quando os espíritos dizem para a gente que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, ele está nos chamando a nossa responsabilidade, por conta das nossas escolhas boas ou ruins, certas ou erradas. Né? E uma coisa interessante, que, por exemplo, a doutrina espírita fala para a gente de lei de causa e efeito, né? Os religiosos sabem disso, né? Que é importante você fazer o bem, você ser bom. Jesus ensinou tantas coisas para a gente, mas até aquela pessoa que não é religiosa, se ela infringe a lei de Deus, mesmo sem saber, a consciência dela vai doer. Não tem a famosa dor na consciência? Regina, mas peraí, não é bem assim, não. Alguém aqui deve estar pensando nisso. Não é bem assim, não. Porque se fosse assim, a gente só faria o bem.
Porque como vai doer a consciência? Não dói a consciência. Tem gente que faz muita coisa de errado e dorme tranquilamente. Sim, tem, acredito nisso. Mas por quê? Quem são esses? Esse é aquele menino lá daquela série da tabuada. Ele só decorou. Ele não sabe nada. Ou se sabe, só está aqui, ó. Conhecimento só está rolando mentalmente. Não desceu ao coração. Ele ainda não entendeu nada. Então, aonde que a moral casa com o conhecimento? Quando você tem o conhecimento e você faz as melhores escolhas com aquilo que você sabe, com aquilo que você acredita, você está indo no caminho certo. Porque olha só, toda vez que eu faço uma coisa certa e uma coisa que me alegra, meu coração cresce. Vocês, quando têm uma atitude bonita, legal, como é que vocês se sentem? Né? A gente até respira, porque é uma sensação que o coração cresce. É uma coisa boa. E toda vez que a gente faz uma coisa errada, aquela coisa que a gente fez, mas a gente sabe que não é legal, a gente sabia que... Aquela atitude, né? Às vezes aquela palavra que você devia ter calado em vez de falar, mas você já falou. Eu gosto sempre de dar esse exemplo porque eu sou linguaruda. Então, quem é linguarudo fala bobagem, fala a coisa certa, mas também fala bobagem. E aí, quando você fala, já falou. Aí você olha para a cara da pessoa e você fala, eu não devia ter falado aquilo. Aí parece que o coração, o contrário, aperta. E parece que você vai, dependendo da situação, encolhendo. Eu estava fazendo aqui, eu lembrei nitidamente daqueles desenhos animados, né? Quando alguma coisa faz errado, e aí aquele que é grande vai vai diminuindo assim, vai ficando pequenininho. Eu lembrei disso. E é bem assim que a gente se sente. Quando a gente faz o bem, a alma cresce. A sensação de bem-estar e alegria, né? Do contrário, quando a gente faz o mal, a gente se sente oprimido. Parece que o coração murcha, né? A consciência avisa a gente do certo e do errado. Mas a escolha é nossa. É pelo nosso livre-arbítrio que eu vou tomar o caminho certo ou o caminho errado. Até porque a moral é uma percepção de fórum íntimo, né? A moral é uma percepção de fórum íntimo. Não deveria de ser, mas ainda é no nosso nível de evolução. Por quê? Porque a gente já consegue fazer umas coisas boas, legais, algumas coisas que a gente se orgulha da gente, mas a gente também faz umas coisas que não é legal e que a gente sabe que não é legal e que a gente tem dificuldade de mudar. Só que aí a sociedade, ela cria para a gente relações, né, regras sociais que ajudam a gente a enxergar isso, né? Por exemplo, um condomínio. Um condomínio tem que ter regras sociais, tem que ter regras. Tem que ter lá na convenção, né? Tem que dizer barulho alto e até tantas horas. Mas por que a gente ainda precisa de leis, de regras sociais? Por quê? Porque a gente ainda não faz o que é certo. Então a gente precisa dessas leis, né? Não pode levar garrafa para a piscina, porque se quebrar, alguém se machuca. Mas tem gente que não está nem aí, né? E aí o que acontece? Aí nós vamos aprendendo. Como que a gente vai aprendendo? Primeiro a gente vai aprendendo com a sanção social, né? O que é a sanção social? Entrou no elevador, tá lá você e teu marido, aí entra aquele que na noite anterior estava tocando aquele funk batidão, aquele que fala aquelas coisas absurdas. Aí a pessoa entra, você já olha de cima a baixo. Isso é uma sanção social. O cara, ou a mulher, enfim, quem estiver ali, a pessoa, né? Aí você dá aquela catucada que a mulher adora fazer com o marido, né? Aquela puxadinha assim de mão. E às vezes o marido não percebe, né?
O marido faz assim, aí você disfarça. Mas adianta? Não, nem sempre adianta. Nem sempre esse olhar acusador adianta. Não vai estar nem aí. Aí vem a sanção financeira, porque lá no condomínio diz, se ouvir música alta até tantas horas, leva uma multa. Aí você vai lá e multa a pessoa, pá, vai ser multado, tanto. Aí a pessoa não se conforma, e aí ela não aceita aquela multa, e aí ela vai e entra com um processo contra o condomínio. Aí vem a sanção jurídica. E a vida é assim. A vida, mal comparando, é um grande condomínio. Aonde eu vou tendo avisos, né? Eu vou tendo avisos, é aquele olhar inquisidor, é às vezes aquele companheiro que chega perto e dá aquele toque, mas você acha que ele exagerou. Não é bem assim. Muitas vezes a gente acha, né, que o outro está exagerando. E aí, a gente vai tendo que aprender na marra. Porque se a gente não aprende no amor, a gente vai ter que aprender na dor. A lei não me obriga a nada, né? Pura e simplesmente a lei não me obriga a nada. Se a lei funcionasse, né, não teriam tantas mulheres sendo mortas aí todo dia, não teria tanta gente matando uns aos outros. Mas eu tenho que começar a tomar consciência, porque já está passando da hora. Não da nossa hora, da nossa hora também. Está quase chegando. A gente deve ter cuidado também para não confundir moral com moralismo. Moralismo, já falei um pouquinho, aquele famoso rótulo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vou passar rápido, porque eu já falei sobre isso. A moral é uma coisa muito mais profunda, né? Você veja só, se muitas vezes eu não consigo entender pequenas regras sociais, tipo aquelas palavrinhas mágicas, muito obrigada. Você podia fazer um favor de pegar isso para mim, né? Ao invés de falar, pega isso aí para mim, pega aí, né? Se eu não consigo entender, por exemplo, as leis de trânsito, eu não respeito as leis de trânsito. Se eu não consigo entender que o meio ambiente está aí e que futuramente, um dia, quem sabe, a gente vai reencarnar e vai ter que voltar para essa casa aqui. Se eu não entender que eu preciso conservar esse meio ambiente. Então, às vezes eu não entendo as pequenas regras sociais. Como vai ficar difícil de eu falar de moral? Então, eu preciso começar com as pequenas coisas. Isso aqui é uma coisa muito simples, isso que eu estou falando. Mas não é fácil, é difícil, é muito difícil. Na casa espírita, por exemplo, a gente também tem regra. A gente tem horário. Vocês veem que 8 horas começa a reunião, deu 8 horas, já estava o Valde de lá assim para ela, ó. Tipo assim, ó, está na hora. Tem regras na casa espírita. Hierarquia, horário, disciplina, maneira de se comportar diante do outro. Mas se eu começo a achar tudo isso uma bobagem, vai ficar difícil de eu trabalhar o meu lado moral, né? Eu tenho que começar a ter esses cuidados. Eu tenho que começar a entender qual é o meu papel na sociedade. Para que eu estou na sociedade? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para contribuir? Ou eu estou aqui só para reclamar? Ou eu estou aqui só para acusar? Qual é o meu papel, né? Eu preciso começar a ampliar a minha visão. Eu preciso sair da casa do materialismo. Eu não estou aqui só para acordar e trabalhar, almoçar, jantar, fazer sexo, dormir outra vez, acordar no dia seguinte, começar tudo outra vez. Não, o meu papel aqui é muito maior. E outra coisa importante, eu dependo muito do outro para continuar a minha caminhada. Sozinho nesse mundo, eu não caminho. E quando eu não faço o papel que eu preciso fazer, quando eu não sei lidar com o outro, a vida fica muito mais difícil, porque eu acabo ficando sozinha. Quantas e quantas pessoas a gente vê, às vezes ficando idosos, quantos idosos aí largados, por quê? Porque quando foram novos, foram pessoas de difícil trato, foram pessoas que não conseguiram conviver com outras. E aí fica difícil. Então eu preciso aprender isso, né? Eu preciso aprender, eu preciso ser mais simpático, mais paciente. Eu preciso aprender essas pequenas coisas que vão fazendo com que eu me torne uma pessoa melhor.
Os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos: o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Aí os espíritos perguntam: certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos, lógico que não. É um espírito só, evoluindo um momento nas qualidades morais e outro momento em inteligência. Aí ele faz uma outra pergunta: por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aí os espíritos falam para a gente: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente nos dois sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta na ciência, durante outro, em moralidade. Então é assim que o processo acontece. Às vezes a gente vem numa encarnação para quê? Para estudar, para aprender, para ler, para pesquisar. E às vezes a gente vem numa outra encarnação para quê? Para aprender a parte moral, para ajudar, para colaborar, para estender a mão. Precisamos passar por tudo, precisamos conhecer tudo. Precisamos aprender em todos os lugares, o tempo todo. Não adianta, por exemplo, se eu conseguisse evoluir em moralidade, porque existe uma tendência a achar que a evolução moral ela é muito mais importante do que a evolução intelectual. Mas mesmo que eu evoluísse, mas conseguisse numa encarnação evoluir moralmente, eu teria que reencarnar ainda muitas vezes, porque eu precisaria aprender muitas coisas. Eu preciso aprender. Né? Os espíritos puros, eles não só são evoluídos em moralidade, mas eles são espíritos que conhecem, que sabem como as coisas funcionam. Até porque, para eles ajudarem, eles precisam saber, precisam conhecer. Então, a coisa acontece desse jeito. Então, o aspecto intelectual, muitas vezes, ele vem antes do aspecto moral. E o aspecto moral, à medida que eu conheço, à medida que eu estudo, à medida que eu leio, à medida que eu penso no que eu já sei, eu vou raciocinando em outro padrão. Eu venho na casa espírita assistir uma palestra, eu venho estudar. Eu não posso sair da casa espírita quando eu assisto alguma palestra, quando eu assisto um seminário, quando eu vou num congresso. Eu não posso sair lá simplesmente achando que aquilo foi lindo, maravilhoso e da porta para fora acabou, já esqueci tudo. Não posso, eu tenho que sair pensando. Toda vez que alguém conversa com a gente, toda palestra, todo estudo, todo ESG, eu tenho que sair pensando. O que eu já faço, o que ainda não faço, o que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso. E eu vou me exercitando, e aí eu vou me calando na hora que eu preciso me calar, eu vou entendendo melhor o outro, né? Eu vou lembrando da água da paciência que Chico ensinou, bota a aguinha na boca, conta até 10, 20, 200, dependendo, às vezes precisa. Agora, me calei naquele momento difícil por quê? Porque eu já sou boa? Não, porque eu sou inteligente. Porque eu já estudei e eu já sei que se eu quiser um dia melhorar a minha condição espiritual, eu preciso fazer essas coisas. Não dá mais para fazer diferente. Não dá mais para passar pela vida. Não dá mais para deixar a vida me levar. Não dá mais para ser vida Zeca Pagodinho. Já passamos essa fase. Então, eu consigo me calar, eu consigo ter mais paciência porque eu sou inteligente. Eu sou inteligente por quê? Porque eu estudei, eu raciocinei, eu pensei e vi que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Gente, está todo mundo falando isso. O Cristo fala isso. A moça na palestra fala isso. Divaldo Franco fala isso. E, gente, todo mundo fala isso e eu não faço? Alguma coisa está errada comigo. Então, vamos usar a inteligência e o conhecimento a nosso favor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar do quê, gente? Da ignorância.
A ignorância, a pessoa pode ser letrada, nós podemos ter todos os cursos do mundo, mas podemos, muitas vezes, somos pessoas ignorantes. Ignorantes no sentido de que, poxa vida, quantas vezes a gente fala, caramba, quando a gente faz uma coisa que a gente não conhece, a gente fala, caramba, mas eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu não tinha feito. Então, essa verdade é o conhecimento, é saber como as coisas funcionam. O meu saber, eu só vou saber se o meu saber está ok, se o que eu sei não é mais aquele menino que decorou, no momento de colocar em prática. À medida que eu percebo que o tempo vai passando, isso é uma coisa boa que a idade vai dando para a gente. A gente, com a idade, a gente vai percebendo que a gente fica mais tranquilo. Nem todo mundo, né? Mas eu acho que a maioria, sim. A gente fica mais tranquilo, a gente tem mais paciência, né? Então, mas como é que a gente mede isso? Na casa espírita? Não, nem sempre. Casa espírita, eu chego aqui, o ambiente está ótimo, assisto a palestra, tomo passe, bebo água, saio daqui ótima. Não, é lá fora, é na lida do dia a dia, com a família difícil, é com um trânsito difícil. É aí que eu vou saber como é que eu estou, né? A gente precisa aprender com a alma, gente. A gente precisa impregnar a nossa alma de saber e de boas escolhas. Porque senão a gente vai continuar sofrendo. Daqui a pouco a Terra passa, muda, né? Muda de estágio, daqui a pouco vira um planeta de regeneração e olha a gente indo para outro planeta. Ah, eu não quero, eu quero reencarnar na Terra. Gostaria muito de me melhorar como espírito para poder merecer e poder herdar a Terra. Para ser aqueles que Jesus falava, que Jesus disse, aquele manso que vai herdar a Terra. Está difícil, na questão de ser manso está difícil ainda. Mas vamos trabalhar. Eu quero ser esse. Então, a gente aproveita e a gente agradece a doutrina espírita, agradece a Allan Kardec, agradece os bons espíritos, porque eu acho que não tem doutrina que nos fale tão bem dessas questões que nem a doutrina espírita. Então, que Jesus, que os bons espíritos, que os nossos protetores, nossos anjos da guarda, possam estar ali do nosso lado, dando aquela cutucada na hora que a gente for pisar na bola, né? E agora, mais do que ele estar ali do lado, que ele está sempre, é que a gente possa abrir esse campo para perceber aquele toque que ele dá na gente. Porque vocês podem ter certeza que eles dão o toque. Eles muitas vezes falam, não vai por aí. Mas a minha teimosia cisma e pega outro caminho. E aí eu vou e sofro. Tá? Boa noite, obrigada.